Olá, amigos. Você já viu aquelas pessoas que trabalham, quando estão no seu trabalho, trabalhando ali para o patrão, que fala, não, o patrão ganha muito dinheiro, o patrão ganha muito dinheiro em cima de nós, a gente está como sócio ali, porque a gente trabalha para ele, mas a gente fica com uma pequena parte, só ele que ganha muito, então ele ganha muito dinheiro em cima de nós. Tem pessoas de empregado ali que falam isso. E muitos falam, né? Eu quero trabalhar para mim mesmo, eu quero trabalhar aqui só 1 ano, 2 anos, tal tempo, tantos tempos, depois eu vou sair e abrir um negócio para mim mesmo, quero trabalhar para mim mesmo, quero ser autônomo, quero ser independente. Então é um pensamento sadio querer trabalhar para si mesmo, mas entender e assumir e aceitar que é uma responsabilidade, que você trabalhar para você mesmo, você vai trabalhar muito mais do que trabalhar para os outros, você vai ter que ser responsável pelos próprios resultados, é você quem vai gerar os resultados, a oportunidade, é você que vai correr atrás em busca da qualidade, de fornecer um produto com qualidade, de prestar um serviço com qualidade, porque só assim você vai ter sucesso. Você tem que entender que é muito mais trabalhoso, mas também você vai ganhar mais. Então, é um pensamento sadio se ele for sincero, verdadeiro, você entender que, que não é fácil, que é muito mais difícil do que trabalhar para os outros. Porque você trabalhando ali pela CLT, você, quando dá o seu horário, você vai para casa descansar 5 horas e no final do mês, todo mês, você tem o seu salário. Então, sem você se preocupar se o patrão teve prejuízo ou teve lucro, independente disso, você quer o seu salário, né? Porque você está segurado ali pelos direitos trabalhistas, pela CLT. Então, se você diz que o patrão ganha mais, você ganha um pouco, você tem que entender que ele também trabalha mais, que ele também se esforça e corre atrás de mais, que é ele quem teve a ideia de empreender, o capital para arriscar, né, a criatividade para criar aquele negócio, a busca incessante pela qualidade, por melhorar a cada dia, o dom de administrar, porque senão, se não souber administrar, né, os negócios não andam, e você tem que entender que tem que fazer o mesmo. Então, se você tem esse pensamento de trabalhar para si mesmo, você é capitalista, você entende e assume, acha certo, né, concorda que a gente deve construir as riquezas e a gente mesmo administrar, e não a gente trabalhar para o governo e o governo juntar tudo num celeiro só para depois distribuir de igual forma para a sociedade, pois ele nunca distribui de igual forma para os necessitados. Ele sempre vai puxar mais para o lado dele e deixar a população sofrendo. Tem sido assim nos países socialistas e comunistas. Então, você sendo capitalista, o que é capitalista? Capital é per capita, a palavra per capita quer dizer por cabeça, né? Para si mesmo. Cada um trabalhar para si mesmo, construir e administrar as próprias riquezas, ser o dono ali, controlar, decidir se vai mudar, de parar de empreender, de produzir aquilo para produzir outra coisa, ter a liberdade para fazer o que bem quiser, né? A livre iniciativa ao seu alcance ali para você empregar suas ações para você lançar mão como bem quiser dessa liberdade. E aí você vai trabalhar mais, mas você vai usufruir mais e melhor. Então é bom. É um pensamento sadio. E quanto mais pessoas empreendendo, quanto mais pessoas como autônomo conseguindo trabalhar para si mesmo, é melhor para elas e melhor para as outras que vão continuar trabalhando pela CLT, com carteira assinada, pois o salário lá, a tendência vai ser aumentar. Né? Os patrões vão aumentar o salário para atrair os trabalhadores. A fila vai diminuir lá em busca de empregos. Os produtos vão aumentar, a produção vai aumentar, então a oferta de produtos baratos vai aumentar. Isso é a interdependência de um país, que gera uma sustentação boa, a produção maior do que a demanda. Então o capitalismo é isso, cada um por si e Deus por nós, tem aquela frase, né? É cada um por si e Deus por nós, que é bem melhor do que aquela que fala que é um por todos e todos por um, pois muitos vão ali negligenciar, não vão dar o máximo de si, não vão produzir nenhum esforço e vão querer usufruir dos bens, dos resultados de igual forma com os outros. Essa é a forma errada, é a forma socialista de fazer as coisas, onde uns esperam que outros trabalhem para ele ter a vida, né, igual aos outros que trabalharam, e eles dão um jeito ali, um argumento para não produzir, para ficar dependente do governo, para ficar dependente dos outros. E isso sempre vai existir, né? Quando se junta todo mundo trabalhando em conjunto, em sociedade. As sociedades elas dão certo quando elas já têm uma lei pré-definida, como por exemplo a participação dos lucros e resultados em uma empresa.
É um dos melhores direitos trabalhistas que eu acho que numa reforma trabalhista deveria entrar, ser obrigatório a partir de uma quantidade ali, de uma empresa média ali que tivesse ali uns 500 funcionários, já deveria ser obrigatório ter uma lei que fizesse isso, né? Que inserisse isso na CLT. A partir de 50 empregados, as empresas teriam que pegar aquele lucro, aquele líquido dela, resultado, né, onde ela teve ali os rendimentos final após todas as despesas, sobrou ali, ela pegasse ali, nem que fosse um percentual pequeno, 5%, e distribuir entre todos os empregados. Por quê? Era a participação dos lucros e resultados, onde iria estimular as pessoas a sempre trabalhar cada vez mais alinhado com a empresa, buscando os resultados junto com o patrão. Eles iriam se esforçar para trabalhar melhor, eles não iriam negligenciar, por quê? Porque ele sabia que tinha uma lei ali que dava um resultado bom para ele se aquela empresa fosse bem, tivesse sucesso, êxito naquele período, seja naquele mês, naquele semestre, naquele ano. Então, isso é uma das leis que deveria existir, né, no nosso país, das leis trabalhistas, dos direitos trabalhistas, que era a participação dos lucros e resultado. Deveria ser obrigatório, mesmo que fosse a partir de uma empresa de médio porte, uma empresa pequena, né, que já que tivesse ali uma certa quantidade de empregados, 50 empregados, vamos pensar assim. Porque quanto mais participação dos resultados, a renda compartilhada, os resultados compartilhados, envolve todo mundo e todo mundo não tem aquela reclamação de dizer que o patrão ganha muito e eu ganho pouco. Na verdade, quando a gente tinha, ainda antes da mecanização, antes das tecnologias avançarem, quando a gente tinha ainda uma manufatura, quando só existiam os artesãos, né? Aquela pessoa que fazia o sapato, aquela pessoa que era mesmo uma oficinazinha pequena ali familiar, onde tinha alguém que cortava os materiais para fazer o sapato, ele mesmo colava, ele mesmo vendia. Todo mundo vivia bem, era uma sociedade bem mais igualitária. Mas quando foi aumentando a ponto de ter empresas que foram crescendo, desenvolvendo a ponto de hoje ter robótica e pessoas que produzem em grande escala, empresas gigantescas, elas se dão bem e as outras pessoas vivem em umas condições bem miseráveis em relação àquela lá. Quando todo mundo é mais igual, é melhor. Então, esse pensamento de empreender, de colocar um negócio para si mesmo, vou colocar um carrinho de pipoca para vender na praça, vou trabalhar como pintor de casa, vou empreender nisso, naquilo, é um pensamento saudável que todos devem ter e isso é bom. Esse pensamento é tão bom quanto ou melhor do que um pensamento de, vou fazer uma faculdade, vou me qualificar, fazer um curso técnico para fazer um bom currículo e arrumar um emprego em uma empresa boa, vou trabalhar para o governo, vou ganhar estabilidade. Esse é um pensamento também saudável, bom, mas aquele onde você mesmo vai ser responsável, vai produzir os efeitos na sua vida e na vida da sociedade, é bem melhor porque você vai estar ajudando também a desenvolver o seu país. Então, isso só acontece com pessoas que têm um pensamento capitalista. Com as pessoas socialistas que ficam reclamando de tudo, terceirizando a culpa do que dá errado, da vida dele está difícil, e querendo usufruir dos bens sem ter o devido esforço junto com os outros, esse pensamento não leva o país, não leva a vida dele mesmo, nem do governo, para uma melhora. Não, então, se você tem esse pensamento de ser capitalista, de trabalhar como autônomo, parabéns, porque esse é o pensamento mais sadio para ajudar um país.